bem-vindos ao nosso primeiro episódio dos Stays Talks, uma série de bate-papos e trocas de experiências com grandes empresários do mercado de aluguel de temporada. Meu nome é Sven dos Santos, sou CEO e cofundador da Stays, sistema completo para a gestão de hospedagens e channel manager também que conecta suas acomodações com os maiores canais do mundo, como a Booking, a Airbnb, a Decolar, a Expedia, Google Vacation Rentals e outros a partir de somente lugar. E antes eu trabalhei durante 12 anos também como CEO e fundador de uma empresa de aluguel de temporada no Rio. Comecei muito pequeno com 3 imóveis e de parente. E cheguei a administrar também 250 imóveis na época. Foi uma das maiores empresas de aluguel de temporada. Eu vendi essa empresa no ano 2016. E hoje, para começar o nosso primeiro episódio, vamos falar sobre tópico que a maioria das empresas de aluguel de temporada vejam talvez como algo bem complicado. Talvez seja o maior desafio, pelo menos para mim era, a questão de operações no mundo de aluguel de temporada. A gente vai falar pouco sobre controle de qualidade, gestão e motivação das equipes, se é melhor terceirizar certos serviços ou de montar sua própria equipe. E para isso estamos aqui com super convidado que tem uma vasta experiência dentro do mercado short stay, numa das cidades mais visitadas do mundo, o Rio de Janeiro. Ótimo ter você aqui, Omar, seja muito bem-vindo. Obrigado, para mim é uma honra aí ser convidado para o primeiro Stays Talks, o que vai ser o maior podcast de short stay do Brasil. Isso aí. Obrigado, Sven, obrigado a todo mundo aí que está escutando a gente. Bom, para quem não conhece, o Omar é o fundador da Omar do Rio, acho que a maior empresa hoje em dia de aluguel de temporada no Rio. Se administra em torno de 250 imóveis e o Omar também é player que tem diferencial bem grande, eu acho. Enquanto geralmente empresas do seu porte costumam terceirizar todos os serviços, sempre focando somente em growth, você é dos poucos players que internalizou toda a operação, né? Fui visitar você uma vez, eu vi, nem se eu posso chamar isso escritório, era quase uma fábrica, né? Com tantos departamentos, mas você tem até a sua própria lavanderia, né? Você faz de A a C, você faz tudo internamente. Mas nos conta pouco inicialmente de como que surgiu a Omar do Rio, como que você começou, como e quando você começou no mercado. De fato, hoje a gente tem uma equipe muito grande, né? A gente já quebrou a barreira ali de 100 colaboradores, são 105 colaboradores hoje, dividido em várias equipes, a gente domina de fato todo o processo de ponta a ponta, né, desde a criação do anúncio, da implantação do anúncio até ali o checkout, né, e isso, óbvio, sofreram anos de processo de evolução, ali, de refinamento de processos, qualificação de gente. A nossa equipe hoje é uma equipe de altíssima performance, uma equipe muito boa, super engajada, e tudo isso começou, isso é muito engraçado, né, eu até me emocionei porque há 3 semanas atrás a gente teve a apresentação do nosso RH apresentando para a nossa filial de busca, uma equipe nova, uma filial que surgiu há 2 anos atrás oficialmente, e o RH contando a nossa história. E às vezes quando é que passa o tempo, eu até esqueço como é que começou, né? Como é que foi tudo aquilo, porque para mim foi uma coisa tão normal, mas não foi ao mesmo tempo, né? A gente teve muita relação ali desde o início. E tudo aconteceu de uma forma muito despretensiosa. Então eu comecei lá em 2013 alugando um quarto na minha casa, né, para pagar as dívidas da minha mãe. Uma história muito engraçada atrelada a isso é que a cama que a gente usou era uma cama que a gente ganhou de herança de uma amiga da minha mãe que estava se mudando para Teresópolis, que é a Minerva, nunca mais me esqueço. Era uma cama velha, horrorosa, a gente pegou, montou mesmo assim, quebrou um galho, né, como a gente pode dizer. E o colchão, como a gente não tinha grana, né, minha mãe estava devendo 15, 20 mil no banco na época, minha mãe é artista plástica, e bom, a gente comprou uma espuma D33 e a gente mesmo pegou, cortou ali no formato da cama e encaixou.
E a partir dali, beleza, a gente mesmo pegou um resto de tinta que tinha ali, pintou o quarto, deixamos minimamente ok, né? Porque a gente não tinha experiência, a gente não tinha parâmetro nenhum, a gente não sabia como é que ia fazer aquilo. Aquilo é uma coisa muito nova que surgiu naquele fenômeno ali da chegada dos grandes eventos, da Olimpíada, da Copa do Mundo, isso em 2013. Então era um burburinho muito grande da economia compartilhada. Então assim que a gente aprontou o quarto, o primeiro hóspede, aí eu acho que eu já fui um pouco meio que o Sven lá no início, a gente pegou na rua. Era um casal de gaúchos, depois de ter o quarto pronto, a gente pegou e fomos bater perna e quebrando a cabeça. Abordando eles, tipo, apartamento. Isso aí, tipo, vamos lá, a gente foi ali que foi o caminho antes, né? Antes Copacabana funcionava assim, ó. Sim, então assim, a gente andou ali da General Osório de Ipanema até ali o Jardim de Alá, tipo, quebrando cabeça, eu e minha mãe na época, né? E aí, cara, como que a gente vai conseguir um hóspede agora e tal? E aí a gente meio já até desanimou nessa caminhada de ir até o Leblon e voltar. E aí quando a gente tá voltando, eu lembrei que ali onde eu costumava tomar um açaí, ali na Barão da Torre com a Farm de Almeida, tem uma vila que tem vários hostels ali. E aí no que a gente foi voltando pra casa, a gente passou por ali e aí eu vi um casal de gaúchos ali, isso muito engraçado, que é a Cris e o Luciano. E eu cheguei pra eles ali, muito na cara de pau, pode-se dizer assim. Tipo, e aí, pessoal, vocês estão procurando uma hospedagem? Pô, dois gaúchos, uma mochilão nas costas, na porta do hostel. Falei, meio óbvio que tá, né? Mas será que eles vão cair no meu papo? Enfim, foi uma conversa muito boa ali, eles trocaram uma ideia com a gente. Pô, eu era um garoto com a mãe, então assim... acho que eles não ficaram com medo de serem sequestrados sem nada não, mas deve ter batido ali, de certa forma, um receio. Dito isso, a gente conseguiu ir lá para casa, a gente mostrou o local, apresentamos tudo, fizemos o nosso primeiro check-in, né? E aí deu tudo super certo. Enfim, eu sempre tive isso, eu gosto muito de gente, então eu gosto de receber bem as pessoas. Então dali já veio um cafezinho, já veio uma água, e aí, o que você faz? Sua mãe, você e o casal gaúcho. Era um quarto dentro da nossa casa, né? E detalhe, era um banheiro para os 3 quartos. Né? Então tinha que haver uma sociabilidade ali, uma necessidade de ter um social muito forte ali. E sempre foi meu lado, que eu gosto muito de gente. Eu nunca tive muita oportunidade de viajar, então quando eu comecei a ter a oportunidade de trazer as pessoas para casa, né, de hospedar essas pessoas, eu comecei a trocar muita ideia, muita experiência, recebi gente do mundo inteiro na minha casa, antes de começar a pegar um apartamento de outros terceiros para administrar. Então tudo isso começou de uma forma muito amadora, muito sincera dentro da minha própria casa. E aí deu certo, você começou a alugar o quarto, estava cheio, imagino, como começou a ganhar dinheiro. E aí, qual foi o próximo passo? Tipo, depois pegou o apartamento de mais alguém, alugou mais um quarto, como que você conseguiu se tornar o grande homem do Rio que você é hoje? Então, na época, eu comecei a alugar o quarto lá em casa e ainda estudava, também estava fazendo faculdade, mas começou a surgir pessoas ali por conta dos eventos da Copa do Mundo, que ia acontecer no ano seguinte, da Olimpíada que ia acontecer em 2016, e o mercado ali de short stay estava começando a aparecer ali como opção para quem estava alugando os imóveis fixos, e aí começou a surgir pessoas ali do nosso círculo social. Pô, tô com o imóvel parado aqui, ó, o inquilino tá saindo, e começaram a oferecer. Então, eu tive os primeiros imóveis eram horrorosos, muito ruins, né? Não tinha parâmetro no mercado, né? Mas é o que a gente tinha para trabalhar. Então, na medida que a gente podia ajeitar, fazer alguma coisinha bacana, a gente fazia. Mas o ponto principal ali no início, acredito para você também, era sempre o atendimento. O atendimento ele tinha que ser nota 100. Né? Então isso compensava as acomodações mais pobres, digamos assim, né, que a gente tinha. Então essa questão do atendimento, da humanização foi muito importante, e foram surgindo proprietários, e aí um começa a indicar o outro. Aí chegou um certo momento que eu comecei a abordar pessoas que administravam por conta própria, advogados, empresários, contadores, que ficavam ali fazendo ali aquele trabalho meio
por tabela ali, porque alugar por temporada dá trabalho pra caramba, né, cara? Então, as pessoas faziam isso, mas não como uma profissão, não como atividade principal. E aí eu comecei a oferecer esse serviço de resolver tudo, de fazer o check-in, de coordenar a limpeza, de arrumar a manutenção, de arrumar tudo. Ainda aí, trabalhando em casa? Ou trabalhando já com em casa. empresa montada, Nada, loja, enfim, nada? Nada, super, super amador, até 35, 40 acomodações eu fiz tudo sozinho, né? E foi em 2017 ali, né? Eu fiquei 4 anos fazendo dessa forma, até que em 2017, no pós-Olimpíada, né? Deu uma chacoalhada ali no mercado, a gente começou a perder muita performance. Foi aí que entrou até a questão da Stace, né? A gente contratou ali a Stace naquele momento, porque a gente precisava já partir para outros canais, não dava para depender só do Airbnb. Aí você tinha que ter a Booking também, porque quem alugava só pelo Airbnb ali naquele ano perdeu 40% de receita. Né? Isso para aquele proprietário ali que estava acostumado a receber 6, 8 mil por mês, passar a receber ali 3, 4, pô, era complicado. Então, essa virada de chave, 2017, foi o momento onde eu falei, pô, vou abandonar a faculdade, vou abandonar tudo, vou focar 100% nisso. E aí, de casa, sozinho, eu comecei a fazer tudo. Coordenava tudo, comecei a profissionalizar, comecei a estudar, aí não tinha os cursos e materiais aqui no Brasil, aí comecei a fazer lá fora. E aí apareceu a Stace na minha vida, eu testei outros channel managers antes também, outros PMS, e aí apareceu a Stace com a facilidade da língua, né, por fato de ser do Rio de Janeiro, e isso foi muito bacana, aquilo ali me chamou e fiz a implantação, inclusive tem um carinho, até os funcionários mais antigos da Stace, acho que eu conheço quase todos, tá? E, enfim, a partir dali foi ótimo, mas no que eu instalei a Stace, começou a aumentar bastante ali a demanda, né? E aí eu tive a oportunidade de chamar um amigo meu, que é o Hugo Becker, que estava voltando de um intercâmbio de 5 anos na Europa e estava precisando de uma oportunidade. Falei, pô, cara, vem trabalhar comigo que eu tô com muita demanda. Ele foi o seu primeiro funcionário oficial. Foi meu braço direito ali na época que me ajudou, se tornou gerente de reservas, hoje ele é gerente de relacionamento, né? Carol, minha esposa, também me ajudou muito também. Ela tinha a profissão dela, mas sempre que tinha um tempo também me ajudava com as coisas. E as coisas foram evoluindo. A gente foi ter o nosso primeiro escritório só no final de 2018, eu acho. Okay. Demorou. Trabalhando de casa. Sim, é porque eu sou muito novo, né, cara? Então, assim, eu não vim com uma bagagem de empresa, de empreendedorismo, nada. Tudo isso foi desenvolvido. Né? Apesar de ter muita vontade, eu fui aprendendo tudo ali na prática. Tentativa e erro mesmo. Muita leitura também, mas no dia a dia. Então, muito do desenvolvimento do Omar do Rio acabou demorando por conta dessa falta de bagagem, de outras possíveis experiências que eu poderia ter tido. Mas eu acredito que isso foi muito bom. A melhor escola, né? A melhor escola é sempre a prática, na minha opinião. Né? Sim. Foi comigo também, cheguei alemão, 24 anos, cheguei no Rio, sem entender nada do mercado e uma semana após da minha chegada, eu já fechei a loja, uma loja em Rocha de Rua, em Copacabana, e era isso. Eu me lembro que no primeiro dia da abertura, cheguei 9 horas da manhã e falei, e agora? E agora? Então, aprendi na marra e enfim, acho que deu certo para nós dois, né? Muito interessante. Então você montou seu primeiro escritório e aí também começou a montar uma equipe. Por que você apostou tanto in-house, de montar sua própria equipe? Porque hoje em dia, acho que tem uma tendência, talvez não no início, mas a partir de um certo tamanho, que a maioria das empresas terceirizam certos serviços, seja faxina, lavandaria. O que fez você internalizar tudo e montar suas próprias equipes? Então, vamos lá. Eu acho que isso encaixa um pouquinho também de como eu comecei, que eu fazia tudo. Eu já fiz faxina, eu já fiz check-in, inclusive eu já cuidei toda essa parte operacional. E em um determinado momento, eu tenho uma paixão pela minha operação, eu quero entregar sempre o melhor produto possível para o nosso proprietário, para o nosso hóspede. A gente tem realmente uma busca pela excelência na entrega do nosso produto para quem está consumindo a gente. Né? O Omar do Rio vende o Rio de Janeiro com excelência, porque o Rio de Janeiro lá fora é tido muito como um lugar de maus prestadores de serviço, um serviço de má qualidade, né? Infelizmente a gente tem esse estigma. Então o foco do Omar do Rio hoje é sempre em trazer excelência.
Dito isso, aí o que acontece? Lá atrás eu comecei a terceirizar a lavanderia, eu tinha as diaristas terceirizadas também, em algum momento. Eram pessoas fixas, mas terceirizados, não eram contratados propriamente, né? Às vezes tinha troca aqui, troca ali. Enfim, e a gente começou a enxergar que isso não estava trazendo a qualidade que a gente queria, principalmente no quesito de lavanderia, né? Você foi lá no escritório, você viu lá, tem uma mega Calandra, estrutura. É o nome disso, né? Sim, a Acho que você é o Calandra. primeiro administrador que eu conheço que tem a sua própria Calandra. Talvez tenha outras, mas o primeiro que eu conheço é você. Acho que no Rio de Janeiro, com certeza. A Calandra foi um surto ali que a gente teve de um dia pro outro, falar, a gente não aguenta mais passar lençol no ferro, procurando como resolver esse problema na internet, descobrimos uma Calandra, fomos na fábrica lá ver, e descobrimos essa máquina, uma máquina de mais de 2 metros, pesa, não sei, 1 tonelada. Inclusive, quando a gente foi mudar agora a lavanderia de lugar, a gente até brincou que a gente teve a Operação Calandra, né? Porque vem um caminhão Monk, se eu não me engano, o nome, e vem, é um guindaste mesmo para pegar, tem uma baita operação para você mover esse equipamento, e é um equipamento que traz muita performance ali para a parte da passadoria, né? E o fato de ter internalizado todos esses processos, toda a equipe, de fato para a gente tentar entregar a maior qualidade possível, né? Com aquele mesmo carinho e amor que eu tinha quando eu comecei, que eu gostava de entregar isso para os proprietários e para os hóspedes. Né? E quando eu vejo isso, pelo menos as empresas fazendo de forma geral, eu vejo que muitas delas abrem mão disso. Então hoje a gente prefere ter um portfólio mais reduzido, mas ter mais qualidade. Né? O nosso foco segue sendo crescer, mas com qualidade. Da mesma forma que a gente vai crescendo o portfólio, a gente vai crescendo qualidade. Isso é uma grande dor, né, que a gente enfrenta dia a dia, a gente está ciente disso, é um maior desafio que a gente tem, mas é o que nos alimenta também, isso é bem bacana. Muito legal. Bom, voltando ao assunto de ter uma equipe in-house, isso traz vários desafios, né? Você precisa ter uma gestão da equipe, você precisa motivar a equipe, ter um controle de qualidade, questões de DP, de RH, como que você lida com todos esses desafios hoje em dia? Cara, eu tenho uma equipe, eu sou muito abençoado, eu diria nesse jeito. Eu tenho uma equipe sensacional, uma equipe onde... Porque é mérito seu também, né? Que você montou essa equipe, né? Eu acredito que o Mar do Rio ela é um fenômeno, né? E que abraçou muitos profissionais, assim, dando a primeira grande oportunidade de vida deles, e muitos deles abraçaram isso. Tanto que 80% hoje, eu diria até 90%, da minha equipe de gestão começou na empresa há 3, 4 anos atrás como estagiário. Okay. E hoje você tem uma liderança, às vezes o gerente de operações, o Hugo Aquino, tem 22 anos, 23 anos, o Bruno também, a Tiffany. Então são vários gestores muito jovens, mas que pegaram toda aquela dor que eu passei lá do início, resolvendo as coisinhas miúdas, aprenderam, foram se desenvolvendo, foram se capacitando, e hoje são baita profissionais hoje no mercado. Okay. Né? Então hoje eu tenho essa equipe super engajada, a gente ainda tem programas de capacitação, então a gente... Toda reunião de liderança a gente tem um momento de educação, né? A gente leva um livro, uma leitura, um ensinamento, a gente está sempre capacitando a nossa equipe de liderança, e naturalmente isso aí é um efeito cascata. Então você começa a mexer a cultura em cima, né? A cultura da empresa, e vai descendo, e isso é muito bacana. Então a gente trabalha muito essa questão do engajamento da equipe. A equipe é tudo, cara. Nesse segmento, short stay, a sua equipe é tudo. A pessoa que faz a limpeza, o rapaz que faz a manutenção, até o terceirizado que vai cuidar do seu ar-condicionado, tem que estar todo mundo contigo no mesmo barco. Acredito isso que de forma geral, né, para uma empresa, acho que a equipe é tudo. Sim. Quem sabe montar uma boa equipe geralmente decola. Muito legal. E como que você, por exemplo, você faz um treinamento das profissionais de faxina, por exemplo? Eles passam por um treinamento? Como que você faz um controle de qualidade, por exemplo? Como que você garante que uma faxina foi boa, foi bem feita? A nossa estrutura, eu tenho uma preocupação muito grande com a limpeza, né? É onde naturalmente você oscila mais, né? Você tem um maior desafio ali de você conseguir uma boa avaliação. Então a nossa equipe hoje de limpeza é estruturada na pessoa que executa a limpeza, a pessoa que lidera a equipe de limpeza, a encarregada,
a supervisora e a coordenadora. Então você tem várias micro-equipes, né, super entrelaçadas, bem costuradas ali na organização, e você tem um acompanhamento fino ali assim que a pessoa chega, né, que a gente vai fazendo toda a ronda pelas acomodações, a gente vai treinando, vai acompanhando, mostra, ó, isso aqui é acessado, né, a gente tem um checklist impresso também, já tentei fazer digital, não deu certo, a gente tem um checklist impresso, como é que funciona, como é que cada acomodação é, então aquela mesma foto que a gente bota lá no anúncio é como o imóvel tem que estar após a limpeza, isso é fundamental. E aí o que a gente faz, que é um segredinho que eu posso contar aqui, não tem problema, é que a gente pega avaliação por avaliação, isso dá um trabalho tremendo, mas a gente pega avaliação por avaliação, a gente vê lá a nota de limpeza de cada uma e vê quem que foi responsável por aquela limpeza ali. Engraçado, se fizemos isso também, bonificamos, no final do mês, tipo, fulano fechou o mês com uma nota de 5, e aí tinha comemoração, e acho que isso faz, esse reconhecimento faz, a gente até bonificou isso, né, mas só o fato de ter um reconhecimento, acho que faz toda a diferença. Sim, e não é só o monetário, né? A gente tem as metas que a equipe tem que alcançar, óbvio, né? A gente tem que trabalhar com metas, que é o objetivo da empresa e do colaborador. Mas qual é uma meta, por exemplo, para um profissional de faxina? Profissional de limpeza, por exemplo, tem toda uma equipe de limpeza. Você tem a pessoa que executa a limpeza, mas você também tem a profissional que auxilia ela, que é a líder de limpeza. Você tem a encarregada, a supervisora, a coordenadora. Né? Você tem a própria equipe de lavanderia, porque não adianta você fazer uma limpeza maravilhosa se você não tem um enxoval perfeito. Lindo. Então, toda essa equipe, todo o ecossistema da limpeza responde pelas avaliações das plataformas. Então, assim, se você bateu lá 4.8 da nota de limpeza no Airbnb, beleza, é X de bonificação. Se você bateu 9 de avaliação na Booking na categoria limpeza, é X de bonificação. Fora isso, você pode tratar também a questão de avaliações individuais dessas mais bem ranqueadas, né? O pessoal da limpeza mais bem ranqueado. Então, por exemplo, a Patrícia teve 15 notas e 5 no mês. Então, beleza, bonificação X. A Evelyn teve 12, então, beleza, a gente monta até um rankingzinho, mas a gente não pensa muito em bonificar esse ranking, mas é mais a nível reconhecimento. Inclusive ontem, isso foi bem bacana, a gente fez um jornal da Omar do Rio e a galera adorou, foi muito bacana, esse é um desejo que eu já tinha fazia muito tempo, que como a nossa equipe é muito grande, às vezes a gente não consegue parar a equipe inteira, né, que a empresa de short, você sabe, funciona 24 horas, é um inferno. Então, muitas vezes a gente não consegue parar a equipe inteira, então você não consegue fazer uma reunião de all hands para expor os resultados. Então, nesse caso, a gente pegou e botou tudo que a gente queria passar de bons resultados, de reconhecimento, num jornalzinho que agora a gente distribui todo mês, que é muito bacana. No papel mesmo? Ou... Não, é digital, é um PDFzinho bacana. O papel esquece, né, cara? Eu adoraria fazer um papel, mas já foi. Então isso é legal, porque aí você consegue manter, a gente tem um foco muito grande na cultura, no engajamento da equipe, né? A gente respira a carioquicidade, a gente gosta de gente, então a gente tem que gostar da nossa gente também. Então nada melhor do que, você tá ali na ponta, e às vezes o que mais acontece na empresa é o cara que tá na ponta, o cara que tá lá em cima não olha para ele. Então a gente tenta ter uma horizontalidade nesse tratamento, no fluxo de informação também. Então, quando a gente coloca num PDF mensal todos os resultados da empresa de forma aberta, tá? No que tange qualidade, entrega, e faz o reconhecimento dos melhores por área, cara, isso é sensacional, isso foi muito legal. A gente fez isso ontem, o feedback foi super positivo que eu recebi agora, e a ideia é só aprimorar isso. Legal. Eu posso imaginar, gestão de resultados de alguma forma, né? Que tendo essa cultura dentro do mundo de aluguel de temporada faz toda a diferença e acaba afetando de forma positiva a experiência do cliente, obviamente. E como é que funcionava na época lá da Heidelberg? Como é que você fazia esse tracking, já que não tinha Airbnb, Booking? Como é que era? É um papelzinho para deixar a sua avaliação bem aqui? No início era difícil. Depois, quando... primeiro, o sistema que hoje é a Stays, né, já foi utilizado lá na época, somente por nós. E o que nós fizemos também, a gente, depois de cada checkout, a gente enviou um e-mail com um pedido de avaliação. Tinha algumas perguntas, uma dessas era, por exemplo,
dá acho que era de 1 a 5, uma nota referente à faxina. E era igual você, então a gente sabia através do sistema quem fez a faxina e o sistema calculou uma média. Então a gente fechou o mês com fulano nota 5. Bom, e reconhecemos também publicamente, então, claro, o reconhecimento também perante a equipe, mas também essa pessoa ganhou uma bonificação referente a esse resultado. Isso também, uma vez que a gente implementou isso fez toda a diferença, porque todo mundo gosta de ser reconhecido, né? Todo mundo gosta não falo nem, acho que dinheiro é sempre bem-vindo, mas só o reconhecimento em si, acho que vale até mais do que o dinheiro. Sim. Então foi bem parecido contigo, né? Isso fez toda a mudança depois. Sim, é legal. E como você hoje toca você trabalha, acho que me lembro que você tinha, me corrija se eu estou errado, mas que você trabalhava com fechaduras eletrônicas antes e na última vez quando eu te visitei, você estava pensando de voltar a fazer check-in presencial. Isso foi para frente ou você continua com as fechaduras eletrônicas? E o que te deu, porque a tendência hoje todo mundo quer automatizar tudo, porque você tinha aquele momento de talvez, não sei se isso foi em diante ou não, mas o que te fez questionar a fechadura eletrônica? Eu me hospedo muito por aí, né? Até para, enfim, sempre tem alguma coisa aqui, outra ali. Eu gosto muito de ficar em aluguéis de temporada, em apartamentos de temporada. Minha esposa detesta, mas eu gosto. Ela prefere o hotel, mas não, vamos lá que eu quero aprender. Eu sempre tiro algum proveito muito positivo disso. E o que eu vejo, né, é que quando a gente começa a ir num sentido de tipo, tá aqui a senha da porta, toma aí, qualquer coisa me liga, que é o que começou a ser feito lá atrás, você perde o principal, que é a hospitalidade, né? E é justamente essa hospitalidade que faz o cara voltar, que faz o hóspede dar uma nota 5 estrelas, que é o cara se conectar com a sua marca. Então, hoje a gente no Rio de Janeiro, né, a gente não consegue, infelizmente, fazer todos os check-ins pessoalmente, porque é impossível, mas a gente tem uma equipe hoje de 8 a 10 pessoas que só rodam para fazer check-in. O foco deles é fazer check-in presencial. E o que a gente notou é que as notas, as avaliações melhoraram muito por conta disso. É um investimento? É um investimento. Talvez a conta não feche, tá? Mas a partir daí eu entendo que é um investimento também da gente se entender como uma marca de qualidade, uma marca que vai dar um suporte presencial ao hóspede, né? Então tem pessoas que não fazem questão, eu penso muito assim, tem pessoas que não fazem questão de ter um check-in, self-check-in, e tem pessoas que fazem questão, tá? Dos dois grupos, esse aqui vai gostar bastante e esse aqui talvez passe a gostar. Então assim, é só positivo, né, o ganho que a gente tem ali da experiência do hóspede. E é um desafio, a gente não deixou de usar fechadura digital, a gente não deixou de usar o Keybox, mas se o check-in é possível de ser feito presencialmente, a gente sempre dá preferência. Okay. E isso é bem bacana. O final hóspede escolhe isso ou isso de acordo com o horário que te faz... aqui nós vamos fazer presencial e essa aqui a gente não vai fazer presencial. Qual é o trigger? Vamos lá. Durante o horário normal, isso vai de uma forma meio random, né? A gente pega a disponibilidade da equipe, pega todos os check-ins e tenta encaixar todos eles de forma presencial. Em dias que a gente tem 150 check-ins, 200 check-ins, 100 check-ins, impossível, a gente não consegue, então a gente vai por ordem de prioridade, né? Agora, quando a gente, por exemplo, tem um check-in de madrugada, a pessoa está vindo pela primeira vez para o Rio, cara, é obrigatoriamente presencial. O hóspede não precisa estar ciente disso, mas ele tem que saber que a gente tem que estar tranquilo que vai ter alguém lá para dar suporte, seja qual for o problema. Às vezes a chave, tá tudo certinho, mas a chave não funcionou, o apartamento por algum acaso tá sem luz, tá com vazamento de gás, então ter uma pessoa ali para dar suporte, imagina, né? Você, tudo bem, hoje em dia você é mais carioca que muito carioca, mas pega um colega seu, alemão, que tá vindo pro Rio de Janeiro pela primeira vez e vai chegar aqui 3 horas da manhã. Loucura, cara. Entendeu? Então, assim, imagina esse cara falando, não, fica tranquilo, a gente tem esse contato desse transfer aqui, que é de confiança, se você não quiser, tudo bem, você pode pegar um Uber, tem um Uber Lounge ali, ou você pode pegar um táxi, fica à vontade, mas eu vou estar aqui te esperando.
eu vou estar aqui te esperando. E você tem o meu contato pessoal. Então, assim, qualquer problema, me liga. Fica tranquilo. Eu só saio daqui... Hóspede, principalmente numa cidade igual o Rio, acho que eu agradeceria isso muito. Também para já pegar as primeiras dicas. Sim. Chego no meio da madrugada, preciso encher a geladeira, preciso fazer. Eu acho que agradeceria isso muito numa cidade igual o Rio. Talvez tem outras cidades onde não há tanto essa necessidade, né? Mas no Rio eu super concordo. Legal. Uma outra questão que eu sempre tinha, por exemplo, coisas danificadas. Tá, check-out, foi visto ou não foi visto, enfim, sofá de rasgado, toalha, acho que a toalha é um exemplo muito bom, bronzeador, enfim, sangue, coisas que você costuma cobrar por isso. Se você faz o check-out e você vê, essa toalha aqui tá estragada, tá tendo um buraquinho no sofá. Como que a política do Uma do Rio referente a isso? Vai cobrar do hóspede? Não vai cobra a partir de um certo valor? Uhum. Então, a gente faz uma avaliação para tentar entender se teve dolo, né, do hóspede, se teve intenção de cometer aquele dano, se houve alguma tentativa, sei lá, de vandalismo, ou enfim. Ou se foi apenas por uma questão de imperícia, ou até às vezes mesmo uma negligência da nossa parte de não ter um aviso ali para aquele ponto. Né? Então, por exemplo, o hóspede, a gente conseguiu identificar que ele rasgou aquele sofá. Cara, sinto muito, a gente vai executar o calção, né? Porque é um acidente, beleza, a gente entende, mas poderia ter sido evitado e é um item caro. Agora, por exemplo, toalha. Tem muita gente que não sabe que o bronzeador mancha a toalha, né? Inclusive maquiagem. A gente cansa de escutar que a gente vai lá cobrar a toalha manchada, a pessoa, mas na minha casa eu tiro. Então leva a toalha, a gente pega e cobra. Mas tem muitas coisinhas pequenas que a gente entuba, né? Então, por exemplo, copo, prato, coisinhas pequenininhas assim. Às vezes a tomada saiu da parede, coisas assim que acontecem, sabe? No dia a dia da nossa casa. Então, isso tudo a Omar do Rio hoje fornece para o proprietário. A gente tem uma equipe de manutenção própria, são 8 manutencistas hoje no Rio de Janeiro, fora a equipe de Búzios, e a gente vai rodando as casas, conforme a gente vai fazendo os check-outs, a primeira vistoria é feita pela equipe de limpeza. Se a equipe de limpeza identifica alguma coisa fora do lugar, vem a equipe de manutenção, e regularmente tem a equipe de controle de qualidade que vai nas acomodações para fazer um pente mais fino de tudo também. Então, a equipe de manutenção, você falou só 8 pessoas? E tudo 8 pessoas. Apenas faz tudo ou você tem dentro dessa galera alguém especializado, sei lá, um conserto de um ar-condicionador, um marceneiro, ou são 8 faz tudo contratados e além disso você tem mais uma rede de prestadores de serviço para serviços específicos. Como que funciona a sua equipe de manutenção? A gente está mudando isso, né? A ideia é evoluir nesse sentido da gente ter pessoas especializadas dentro da equipe de manutenção, mas hoje é uma equipe para reparos gerais. Então são coisas pequenas, tomada, um sifão, um disjuntor, um móvel, às vezes precisa de algum reparo. São coisas assim, pequenas, né, do dia a dia e naturalmente questões mais específicas, por exemplo, aquecedor, tá vazando gás, aí realmente você tem o gasista lá que mexe. Ar-condicionado, você tem as equipes de ar-condicionado que atendem ao Mar do Rio. E por aí vai. Mas isso é algo que com o tempo, né, conforme a gente for crescendo o portfólio, é o que a gente pode mudar, como por exemplo, limpezas de estofado. A gente tem hoje uma empresa parceira que limpa todos os nossos estofados, mas talvez em algum momento compense a gente trazer isso para dentro, até para ter uma frequência maior de limpeza, para trazer mais qualidade para o usuário, para o hóspede, para o proprietário, e reduzir também esse custo, né, para o proprietário, né, porque acaba sendo um custo do proprietário. Então, a ideia é essa. Conforme a gente for vendo que é viável economicamente trazer esses profissionais para dentro, a gente vai fazer. Legal. Comigo era assim também, alguns sempre chamam de generalistas ou de faz tudo, né? Aí tivemos mais uma rede de prestadores de serviço que no final acabaram até quase exclusivamente trabalhando para nós. O marceneiro, por exemplo, nunca foi contratado, mas a gente tinha tanta demanda de serviços vindo da gente, que era praticamente uma exclusividade.
Legal. Você falou em caução. Então, hoje, tá no Airbnb, você não precisa, tem o seguro deles, mas então numa reserva direta, hoje você cobra uma caução do hóspede. Sim, tem que cobrar, né, um depósito de segurança. A gente não cobra no intuito de querer reter esse calção. Mas o que a gente observou, a gente passou um ano não cobrando, e no outro ano a gente começou a cobrar, e a gente fez o comparativo, e até hoje a gente meio que se pergunta se vale a pena a gente continuar cobrando, porque dá um trabalho. Mas fato é, quando a gente começou a cobrar, a quantidade de danos que a gente achou nas acomodações diminuiu muito, inclusive bagunça, até a nível de sujeira. Então, é uma prática que, infelizmente, a gente tem que cobrar hoje. Como você cobra? Tipo, cobra mesmo no catálogo ou faz aquele bloqueia o valor em dinheiro, como que ou qualquer coisa? Tem de várias formas. Você pode fazer uma pré-autorização, você pode fazer uma venda, né, online, que você pode cancelar, você pode pegar em dinheiro. A única coisa que eu nunca mexi foi cheque. Eu acho que você, na tua época, você mexeu muito com cheque ainda. Tinha isso. Pois é. Isso hoje a gente não mexe. Tem gente, inclusive, que trabalha no Manuel que eu acho que nunca pegou um cheque na vida, né? E você tem algum seguro também? Tipo, como o seguro da Airbnb, mas um seguro que o próprio Omar do Rio contrata para ter, enfim, uma cobertura caso dano seja gigantesco, ou não, caução e o restante por sua conta, caso a caução não cobre o prejuízo. Então, vamos lá. Isso é algo um produto que eu estava pensando até em desenvolver eu mesmo, né? Mas hoje, cada acomodação, a gente orienta o proprietário a ter um seguro, né? Geralmente eu passo o contato do Bruno, que é da Nova Natal Seguros, que é quem faz 50% dos seguros hoje das acomodações do Mar do Rio, e ele já entendeu muito do nosso mercado, ele estudou isso, então ele criou um seguro lá específico, lá junto, se eu não me engano, da Toca Marine, que ajuda o proprietário de temporada, que cobre temporada, porque não é todo seguro residencial que cobra, né? Mas, assim, sendo muito honesto, a incidência de dano é mínima, assim, é muito pequena. O maior dano realmente é o enxoval. Então, o enxoval acaba sendo um problema nosso, não vai para o proprietário. Então, é bem tranquilo. Hoje em dia, a gente está bem despreocupado com esse tipo de dano, né, nas acomodações. Então, você não tem caso de roubarem TV, pelo menos eu nunca tive. E nada grave de vandalizarem apartamento, nada disso. E geralmente quando acontece alguma coisa mais grave, muitas vezes o hóspede até se coloca à disposição e fala: gente, aconteceu esse acidente aqui, me fala aí quanto é que foi que eu pago. A gente escuta muito isso. E é até bacana você ter perguntado isso, porque existe uma estigma negativa, né, um preconceito com o aluguel de temporada, que o aluguel de temporada ele detona seu apartamento. Né? Então, isso não é verdade. Primeiro, porque você tem essas vistorias constantes no seu imóvel, isso é muito bacana. Aluguel residencial não tem? Cara, eu canso de receber proprietário que vem porque um inquilino ficou 5 anos no apartamento, destruiu o apartamento, ou que ficou inadimplente. Tem N casos, tá? E hoje você tem a possibilidade de usar o seu imóvel, que é muito bacana. Você tem a possibilidade de emprestar, né? Então, às vezes, você tem um tio que está vindo te visitar, então você empresta o imóvel para essa pessoa, você aumenta a rentabilidade, mas uma grande vantagem que eu vejo, isso inclusive nos meus imóveis particularmente, é que a gente consegue manter a qualidade ao longo do tempo. Então, você tem um imóvel, às vezes, que está rodando 5 anos, e ele está na mesma qualidade de quando você montou. Porque vai surgindo coisinha pequena aqui e ali, você vai ajeitando. A própria equipe do Omar do Rio, se precisar dar um retoquezinho de tinta assim no rodapé, a gente pega e faz. Todas essas coisinhas pequenas. Legal. Além de todas as vantagens que você acabou de mencionar sobre a modalidade do aluguel de temporada, referente ao retorno financeiro, o que, se eu sou um investidor, eu tenho a opção de fazer um aluguel normal, residencial, ou eu tenho a opção de entregar o meu imóvel para o Mar do Rio. Quantos porcentos a mais eu posso contar trabalhando contigo? Varia muito de caso a caso, mas a gente sempre, inclusive, orienta o proprietário. Porque existem, de fato, regiões que você não vai conseguir ter um retorno no short stay maior do que no convencional. Tá? Tem locais que realmente o residencial manda. Mas aonde isso não ocorre, você tem exemplo aí, São Paulo, por exemplo,
Rio de Janeiro, Florianópolis, Natal, em grandes cidades, assim, grandes centros, onde você tem um fluxo de turistas, né, principalmente nos bairros ali específicos, você consegue ter um retorno às vezes 3, 4, 5 vezes maior. Né? Em via de regra, pelo menos uns 50% a mais se você fizer um trabalho bem feito. Né? Mas é como eu te disse, além a parte financeira é muito bacana, mas o fato de você não ter problema, risco de ficar inadimplente, o risco de você não depreciar o imóvel, porque a pessoa quando pensa em colocar no fixo, ela fala assim, vou ganhar R$3.000 por mês, um exemplo, tá? Não é R$3.000 por mês, você vai... Primeiro aluguel vai ficar para imobiliário, depois você vai perder 10% disso. Depois, quando aquele inquilino sair, você vai ficar pelo menos mais uns 3, 4 meses para alugar de novo. Então, não é R$3.000 por mês. Já a temporada, você pode ter um imóvel que poderia render, por exemplo, os mesmos R$3.000 por mês, mas está desde 2015 rendendo R$3.000 por mês. E mantendo a qualidade, mantendo a usabilidade, flexibilidade de uso do proprietário. Então, cara, é um modelo hoje muito bacana. Se você tem um imóvel numa região que realmente tem apetite para short stay, vai no short stay. Legal. Acrescentaria mais uma vantagem, talvez um pouco mais de flexibilidade. Caso eu quero vender o meu imóvel, também tem isso. Então é muito mais fácil fazer isso com um imóvel que está sendo alugado por temporada. Inclusive, para trabalhar híbrido, eu posso anunciar meu imóvel para venda e nas vacâncias continuo tendo uma receita, mas nos dias vagos eu consigo agendar as visitas para vendas. Então, concordo contigo, é um modelo muito mais rentável, flexível e seguro. Não? E eu tenho exatamente esse caso. Eu tenho um imóvel em Ipanema, né, que o último check-out foi agora dia 25, tem uns 2 dias atrás. E eu tenho um próximo check-in previsto para setembro. Você tem um espaço aí de uns 60 dias aí, até o próximo check-in previsto. E a minha ideia com esse imóvel é vender. Então eu estou pegando esses 60 dias agora, eu vou reformar o imóvel inteiro, tá? Vou dar um tapa nele, vai ficar bem legal. Tá? Vou receber esse último hóspede, que vai ficar ali um período ali de uns 15 dias mais ou menos, e depois já estou agendado para vender o imóvel. Você também faz compra e venda? Mais ou menos. Eu não gosto de mexer com o mercado de compra e venda, mas esse é um imóvel meu particular. Né? O que a gente está fazendo no compra e venda hoje, a gente tem alguns parceiros, corretores, empresas especializadas no mercado de compra e venda. Né? Porque quem faz temporada e fala que faz compra e venda e que faz alocação fixa, quem faz tudo não faz nada. Né? Nós somos especialistas em temporada. Então quem faz compra e venda e fala que faz temporada, me desculpa, não faz direito. Né? Ou você faz um ou você faz outro. São mercados muito distintos, apesar de estarem todos no mercado imobiliário. Né? E aí a gente tem hoje uma solução que a gente está desenvolvendo, botando para frente, que são acomodações que o proprietário está realmente, de fato, querendo vender, e a gente consegue criar hoje uma solução personalizada para a gente conseguir encaixar as visitas ali no meio das reservas, tá? Sem onerar as reservas. Então ele consegue manter o imóvel rentabilizando enquanto vende o imóvel sem pressa. Porque quando você bota o seu imóvel à venda, você fica muito na urgência ali de vender, porque ele não está rendendo nada e só está gerando despesa. Então hoje a gente conseguiu achar um pouco desse equilíbrio, né? A gente tinha uma resistência muito grande de pegar imóveis à venda e agora a gente está conseguindo mesclar um pouco dessas duas soluções. É bem bacana. É uma coisa nova, daqui a pouco eu te apresento isso aí com mais detalhes. Bacana. Também nunca era meu foco. A gente vendeu alguns imóveis, mas geralmente era sempre proprietário, investidor que já trabalhou conosco. A gente trabalhou muito com estrangeiros também. Eu tinha o alemão, por exemplo, que era dono de um imóvel lá, agora estou querendo vender. Então, a gente vendeu o imóvel, geralmente para um comprador que ia botar com você depois, né? De vez em quando fizemos até obras, também fizemos algumas reformas já para investidores. Mas foi uma coisa bem bacana, porque, enfim, o imóvel continuava no seu portfólio e nessa troca do proprietário você ainda conseguiu ganhar uma comissão legal, uma referência. E o proprietário que compra, muitas vezes, já pega vários contratos de locação, né? Já vendido, né? Foi o que você fez na Olimpíadas, não foi? Com a Heidelberg, se não me engano? Com a Heidelberg, o que nós fizemos muito na época, não era mais sublocação, né? Isso fizemos... Você faz isso? Você trabalha com imóveis Eu tenho... Para não falar que eu não faço, eu tenho um imóvel que eu faço isso.
de 250. Então, não é o nosso foco, mas em alguns casos você consegue encontrar boas oportunidades. Né, o Mozart, que é o nosso amigo em comum aqui, ele tem alguns. Né, então, assim, hoje em dia eu vejo que é um pouco mais difícil achar e eu vejo a margem muito apertada. Mas se aparecer, eu pego. O que nós fizemos era interessante. A gente pegou vários contratos de 30 meses, fechamos antes da Copa do Mundo. Acho que a Copa do Mundo era em junho de 2014 e o nosso contrato começou lá em abril, 30 meses, então pegamos a Copa do Mundo, pegamos os Jogos Olímpicos e somente o mês da Copa pagou praticamente o contrato inteiro. Exatamente, ja. Isso foi foi uma época fantástica. Saudades disso. Eu queria ter começado uns 5 anos antes, eu teria pegado esse boom também. Onde você se vê daqui a 5 anos? Onde você tem metas anuais? E caso sim, quais são? E onde você vê o Mar do Rio em 5 anos, o mercado de aluguel de temporada que você acha que vai acontecer? Quais são os seus goals, objetivos? Isso é uma pergunta muito difícil, né? Estou fazendo ela. E eu, inclusive, eu debato muito isso com a minha própria equipe, onde eles se veem 5 anos dentro do Mar do Rio. E o nosso foco no momento é seguir crescendo com qualidade, ser referência de fato em qualidade, né? Não só em marketing, mas de fato entregar a melhor qualidade possível a nível profissional, né? E seguir crescendo. A gente tem uma meta de até o final de 2025 termos 500 imóveis sob gestão. E a gente tem um objetivo muito forte de crescer a região dos lagos, principalmente Búzios, né, que a gente chegou lá, a gente está chegando... Está satisfeito com os resultados de Búzios? Cara, Búzios é bacana, mas tem uma sazonalidade muito forte. É um mercado muito específico. Se a mão de obra no Rio de Janeiro já é difícil, em Búzios é impossível. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande de construir uma equipe forte em Búzios, graças a Deus. Né? A gente tem uma equipe hoje sensacional, nota 10, sei lá, hoje. A gente tem uma super gerente, a equipe toda lá super engajada, mas é uma região muito difícil por conta da sazonalidade também, pelo ritmo da cidade também. Então, quando a gente vem com uma proposta de ter um produto profissional bacana e a cidade já é naturalmente um pouco mais devagar, um pouco mais tranquila, sem achar bons profissionais que se encaixem ali naquele ritmo de trabalho, é um desafio. Né? Mas os resultados estão começando a aparecer, né? Até agora foi muito investimento, mas está começando a aparecer e, cara, é uma cidade maravilhosa. É muito legal. Acabei de interromper falando sobre os seus goals, planos para daqui a 5 anos. Desculpa, então... Tranquilo. Então, 500 imóveis é a próxima meta? Sim. Então, eu diria nem 5 anos, mas até final de 2025 a gente pretende dobrar o portfólio. E dentro de 5 anos, sendo muito sincero, não tenho muito... Não consigo hoje vislumbrar muita coisa, porque a gente já conseguiu se tornar uma grande referência. A ideia é se consolidar como essa referência, né, principalmente no que tange à qualidade. A gente não tem pretensões de ter 50 mil imóveis sob gestão, né, nem nada disso, mas a gente quer ter os melhores imóveis sob gestão. Eu acho isso super legal no caso do Mar do Rio, que vocês realmente estão super preocupados com a experiência do cliente. Todo mundo quer crescer, obviamente, mas eu acho que a experiência para você, a qualidade do serviço, você me parece um cara que bota isso no primeiro lugar. E depois, enfim, vem o crescimento, vem outros goals, outras tarefas. Isso é bem legal, isso normalmente talvez não seja a prioridade de todo mundo, porque hoje você precisa criar uma boa experiência, mas colocando isso realmente no primeiro lugar, acho que é um grande diferencial seu. Muito legal. Legal, obrigado, cara. Agora, mais uma dúvida, já que eu vi todos esses processos operacionais. Vamos falar do banheiro, vamos voltar a falar da toalha, por exemplo. O Mar do Rio, qual é a
jornada de uma toalha. Se cismaram com a toalha. Onde você compra, acredito que não seja na casa e vídeo, acredito que você tem um fornecedor grande, tá? Depois comprei a toalha, para onde ela vai ser guardada, quem lava, onde lava, quem controla se. Conta um pouco. Se é uma toalha na Omar do Rio. Você vai rodar bastante. Eu imagino. A nível de fornecedores, a gente tem 2 a 3 fornecedores grandes por cada item de enxoval, e a gente faz uma tomada de preços a cada 6 meses, pelo menos, né? A gente faz esse levantamento, sempre priorizando, óbvio, uma qualidade mínima, né? Então hoje a gente tem uma toalha, se não me falha a memória, meu setor de compra vai brigar comigo, mas é uma toalha de gramatura 440, o lençol 200 fios também. Então todo o nosso enxoval a gente entende qual é o enxoval que a gente precisa ter, que é compatível hoje com a nossa lavanderia profissional. Não pode ser qualquer enxoval para ser tratado da forma como a gente trata a nível hoteleiro, né? Então tem algumas especificidades. E a toalha a gente cuida quando ela chega, né, depois de um check-out. Ela passa ali, todo enxoval, na verdade, passa ali por uma mini vistoria para saber se ele precisa ir para uma pré-lavagem ou se ele vai para lavagem direto. A pré-lavagem, mal bem, é o quê? É molho, é retirada de mancha, é algum tratamento, né, mais específico e cuidadoso, a depender. Às vezes o hóspede ficou lá 15 dias usando a mesma toalha, você vai ter que ter uma lavagem mais pesada do que a toalha que foi usada um dia, por exemplo. Né? A depender desse um dia também. Mas a partir daí a gente pega, cara, lava, seca. Um lado bom é que a toalha não precisa ir na calandra, né? Ela já sai pronta. A gente pega, dobra, bota num saquinho e vai. Para seu ponto operacional, né? Você não lava ela dentro, mesmo tendo uma máquina de lavar dentro do imóvel. Não. Sempre... As máquinas de lava que a gente tem nas acomodações são para os hóspedes. A gente não usa de forma alguma. E muitos trabalham dessa forma também. O profissional de faxina vai lá, primeira coisa, vai encher a máquina de lavar, enquanto isso arruma o apartamento e depois simplesmente coloca na secadeira. Então a toalha nunca sai. Eu já vi algumas acomodações preparadas para isso, inclusive lá atrás eu lembro, tinha um manager que meio que estava se aposentando e me passou algumas acomodações dele. Eram acomodações próprias, super de alto nível. E dentro de cada apartamento tinha meio que uma mini lavanderia profissional. Caramba, cara, que legal, maneiro e tal. E de fato eles faziam, lavava edredom lá, toalha, lençol, tudo lá, entre um check-in e outro, assim, coisa de louco. Eu, hoje, no modelo Omar do Rio, eu não vejo isso funcionando. Entendeu? Agora, para quem tem poucas acomodações, e muitas vezes as acomodações são distantes, né, de algum ponto de apoio, então você tem que desenvolver soluções operacionais específicas. Isso é muito importante, né, porque o que funciona hoje para o Omar do Rio pode ser que não funcione para o colega. Então, a gente tem casos e casos, né? A nossa própria operação em Búzios, em algumas casas específicas, a gente lava, por exemplo, a manta e colcha na casa. Mas são casos muito específicos, são casos muito distantes. E aí não compensa você levar todo esse material para lá o tempo todo, né? Mas em via de regra, a gente pega, coleta tudo e traz para o ponto operacional, que a partir daqui ele vai redistribuir tudo de novo. Ok. Eu vi, quando te visitei, eu vi várias bicicletas elétricas. É a empresa inteira que usa, só a galera de manutenção, galera de faxina também. Como que eles se locomovem, geralmente? Então, a gente mudou um pouco esse plano das bikes elétricas. É bem legal você ter lembrado disso. Em Búzios funciona super bem, principalmente para equipe de manutenção. No Rio a gente usava para equipe de manutenção e reservas, só que como tem a questão do trânsito, o risco de alguém se machucar, se acidentar, a gente meio que no Rio tiramos. Okay. Então a gente deixou só em Búzios, que o trânsito é muito mais tranquilo. A principal via da cidade, você tem uma ideia, o máximo que você anda é 40 km por hora. Né? Então é mais tranquilo de uma forma geral, tem ciclovia em tudo quanto é lugar. Agora, mesmo assim é uma logística diferente, né? Então às vezes você tem distâncias muito grandes que a bike não comporta, aí você tem que ir de carro, enfim. E não tem Uber, já no Rio tem Uber. Então
é aquilo, cara. Cada cidade, cada localização funciona de um jeito. A gente tem, por exemplo, uma operação em Cambuinhas, aí funciona de um outro jeito. Então a gente tenta muito pegar a geograficidade do local, os desafios locais ali, operacionais locais, e adequar uma operação de excelência para aquele local. Não existe uma fórmula certinha, né? Então... Claro, cada lugar é bem diferente. Né? Só para encerrar o assunto das toalhas, qual é a sua perda hoje? Você tem estoque de, sei lá, 1000 peças de, vamos nem limitar para toalhas, mas enxoval. 1000 peças de enxoval. Qual é a sua perda mensal? Cara, hoje acho que eu vou ficar te devendo esse número, mas se eu tivesse que dar um palpite, uns 10 a 5% mês, pelo menos. Uau. É muita coisa. Considerável. Muita coisa. E hoje em dia, por exemplo, a maior parte dessa perda a gente não cobra do hóspede, não. A gente entende que é isso. Entra no custo e só vamos. Né? Mas faz parte, cara. Acho que a gente pega, né? Às vezes não é nem uma perda, né? Às vezes você pega uma toalha, pô, cara, tá com uma manchinha aqui na ponta. E a gente tira, bota para doação. Agora que teve essa situação lá no Rio Grande do Sul, a gente mandou muito enxoval para lá. Muita coisa. E assim, um enxoval bom. Um enxoval que, pô, eu uso na casa, você usa na tua casa, tranquilo. Só meter uma manchinha ali, né? Coisinha muito pequena, nada demais, mas pra gente oferecer, pro que a gente quer entregar, a gente prefere doar. Então vamos colocar dessa forma. Muito legal. Você tem alguma forma de medir a sua eficiência operacional? Um exemplo, por exemplo, hoje você administra em torno de 250 imóveis com 100 colaboradores. Você tem uma meta de chegar em 500 imóveis. Provavelmente com menos do que 200 colaboradores. Sim, com certeza. Você tem alguma forma de como você mede essa eficiência operacional hoje? Então, é porque tem questões, por exemplo, você tem que ter X pessoas da limpeza para cada X check-out. Na verdade. A limpeza realmente não tem muito o que fazer, é progressivo, vai proporcionalmente, mas, por exemplo, hoje a gente chegou num ponto que, por exemplo, a gente dobrando de portfólio, eu não vou dobrar minha equipe de reservas, eu não vou dobrar a minha equipe do financeiro, a equipe da liderança provavelmente vai se manter do jeito que está. Então, o que a gente fez nesse momento foi meio que engordar, né, a estrutura de forma que a gente consiga desenvolver os processos, desenvolver essa qualidade toda que a gente quer, preparar tudo para trazer esses imóveis. Né? E aí a ideia, obviamente, não é crescer a equipe proporcionalmente. A gente tem que otimizar, a gente tem que agregar também mais tecnologia. Tem muita coisa evoluindo nesse sentido. Mas a gente acompanha, sim, quantidade de limpezas por pessoa, quantidade de OS, né, que são ordens de serviço por manutencista, né, quantidade de check-ins por atendente. Então tem tudo isso aí, cara. A gente mapeia isso tudo. Legal. Quantos sectores você tem dentro da sua empresa? A gente deu uma volta lá dentro, né? Não vou me lembrar mais de todas, mas tinha a galera do marketing, a galera de reserva, manutenção, faxina, que mais? Cara, vamos lá. Tentar lembrar aqui agora. A gente tem a equipe da liderança, a gente tem a equipe do marketing, a gente tem a equipe de reservas. Né? Legal falar marketing que também tudo é tudo interno, né? Tudo interno. Quem gosta do marketing do Mar do Rio aí, depois dá um joinha. Eu sou fã do marketing de vocês. Sério, muito bom. Tem a equipe de reservas, tem a equipe de relacionamento. Com proprietário. Com proprietário. Você faz a negociação com proprietários ou você tem seu pessoal que faz? Eu tenho toda uma equipe, mas eu sou meio controlador nesse sentido. Então, em algum momento eu falo com o proprietário. Eu adoro, eu gosto. Que geralmente, até na minha antiga empresa, quem cuidava dos proprietários era o Mossad, era meu sócio. Eu vejo isso em muitas outras empresas também. Até empresas grandes, que geralmente o sócio ainda é o principal ponto de contato para os proprietários. Acho que é alguma coisa que o proprietário exige. Acho que exige esse contato. Ou o sócio simplesmente sabe cuidar melhor. Então, contigo você tem a equipe, mas você também enfim, sempre vai conhece todo mundo. Então, eu não sou o principal ponto de contato, mas eu tô sempre disponível. Por exemplo, tem um grupo de WhatsApp com todo proprietário. Eu tô lá.
E quando o imóvel é ativo, eu já mando uma mensagem agradecendo por tudo. Eu faço isso religiosamente com todos os proprietários, né? Agradecendo por tudo, toda a confiança, e falo, ó, tô aqui. Qualquer coisa você me cutuca, me marca aqui no grupo. Se tiver que matar um, eu mato também por você, cara. Tô aqui. Porque o foco é entregar, de fato, o melhor serviço para o proprietário. E a minha equipe veste isso muito bem. Então, a minha equipe, dificilmente as coisas escalam para mim, né? Mas, voltando à questão da equipe, essa equipe de relacionamento, que é o braço do atendimento ao proprietário, ela cuida do proprietário do início ao fim. Então, a equipe que apresenta o Mar do Rio, que manda a minuta do contrato, que apresenta o Mar do Rio para ele, é a equipe que vai fazer o atendimento dele durante toda a estadia dele. Durante toda a estadia, durante toda a jornada dele dentro do Mar do Rio. Mas a gente pode falar que é uma estadia também. E o nosso foco ali não é vender, é criar relacionamento. Isso foi uma coisa que, depois da saída do último gerente comercial que a gente teve, me deu um estalo assim na cabeça. Eu falei, acaba com a equipe de vendas. Eu não quero equipe de vendas. A gente vai ter uma equipe de relacionamento. O nosso foco central é satisfação do proprietário. A gente não tem por que vender. Quem quiser estar com a gente, vai estar com a gente. O modelo é esse, o contrato é esse. Não, vamos embora. Aí as pessoas que vêm naturalmente atrás, né? A gente quase ou nada investe em marketing para captação de leads. Isso vem de forma muito orgânica, do boca a boca. Então, por isso que eu falo que a satisfação proprietária é tudo. É porque é ele que vai te indicar novos proprietários. A gente tem vários proprietários que começaram com a gente há 2 anos atrás e compraram mais 1, 2, 3 imóveis. Legal. Às vezes o cara tem uma casa em Búzios, compra um apartamento no Rio para investir. Enfim, tem N casos. Então, nosso foco é gerar realmente um pertencimento, trazer esse proprietário para dentro. E aí tem a equipe, voltando à conta das equipes, tem a equipe de relacionamento, tem a equipe de implantação. Implantação significa novo imóvel entrou? Porque a equipe de relacionamento e a equipe de implantação, elas estão dentro do departamento comercial, por assim dizer. Então, o departamento comercial é aquela pessoa que pensa, dá as boas-vindas ao proprietário, apresenta tudo, a equipe de implantação entra aqui no meio daquela jornada inicial do proprietário para adequar o imóvel, ver se está tudo certinho, né, fazer toda a parte mais operacional do imóvel, né, cria anúncio, tudo isso. E aí depois ele volta para a equipe de relacionamento. Você tudo. Você também entende? Não. Aí não. Aí eu já pensei nisso, eu já tentei fazer isso, não deu muito certo. Mas isso hoje tem 2 profissionais que são terceirizados principalmente, que é o Gustavo e o Ian, que executam as fotos pra gente. Hoje, inclusive, eu encontrei o Gustavo, fotógrafo. Um detalhe, o Gustavo é um fotógrafo muito antigo no mercado imobiliário, e ele que fotografou meu primeiro imóvel. Okay. Então o cara tá comigo há 10 anos, cara, e o cara é muito bom, tá? O cara é muito bom, é um querido, se tornou um amigo já. Então a gente parte daí, aí tem a equipe de operação que é enorme, né? Você tem a equipe de limpeza, faxina, você tem a equipe de lavanderia, você tem a equipe de controle de qualidade, você tem a equipe de resoluções, tem a equipe de manutenção. Resolução é a equipe que meio gerencia a que recebe as informações e vai distribuindo as OS, né? É uma equipe manutenção administrativa, digamos assim, né? Fora administrativo, cara, muita gente. São umas 10, 11 equipes, eu acho. Uau. Uma galera. Mas é bacana. Isso, inclusive, é uma coisa que eu tava lendo, né, cara? Eu sou um entusiasta, eu adoro ler esses cases sobre empreendedorismo, organização. E é importante você ter equipes não muito grandes, né? Uma equipe, cada líder ele lidera ali no máximo 12 pessoas, né? O ideal é de 6 a 10, 8 pessoas. Não dá, às vezes você quer botar 20 pessoas embaixo de uma pessoa, não dá, você perde o acompanhamento ali, né? Então a gente, ainda o Mar do Rio, que tem uma cultura, por exemplo, eu sou muito chato nisso, tá? Chega um ponto que eu falo, gente, empresa é minha, vai ser a cultura que eu quero. Então é obrigatório. Todo mês vocês vão fazer um feedback 1 a 1 com cada um da equipe de vocês. A galera ficou doida, me tacou pedra e tudo. Eu falei, vai fazer. Vai fazer. Sabe por quê? Porque pro cara que tá lá na ponta, isso é importante.
cara que tá lá na ponta, isso é importante. É muito legal. Você até ajuda a pessoa no seu desenvolvimento. Você vai jogando a galera pra cima. Exatamente. A maior reclamação que geralmente você tem nas empresas é que você não recebe feedback. Você não recebe feedback, você não evolui, você não sabe como é que você tá. Você não sabe se a galera tá falando mal de você por trás, ou se fala bem. Né? Então, é legal o feedback, é super transparente. A gente tem uma equipe de RH, inclusive, que audita. Esqueci de falar da equipe de RH. Tem a equipe de RH que audita todas as avaliações ali, mês a mês, para ver se não tem nenhum líder ou gestor cometendo alguma arbitrariedade, ou está sendo injusto alguma avaliação. É bem legal, cara. É bem organizado. Bem profissional, né? Parabéns. Temos muito para melhorar, mas obrigado. Sempre tem muito a melhorar, né? Mas realmente impressionado. Acho que você levou Aluguel de Temporada no Rio para outro nível. Obrigado, cara. Parabéns. Pô, ouvi isso de você, a lenda do Aluguel de Temporada. Sério, sou muito fã. Isvendo Santos. Pô, que honra, cara. Obrigado. Muito legal. Pô, acho que a gente poderia ficar aqui mais 6 horas, né? Né? Mas, pô, queria muito te agradecer. Muito obrigado por estar aqui com a gente, nosso primeiro episódio do Stays Talks. Espero que não seja o último. E foi muito interessante. Obrigado também por ter compartilhado todas as informações para nosso público. Espero que seja uma inspiração para muitos. Espero que com os nossos erros, outros possam aprender e evitar de cometer os mesmos, aprender a crescer. E muito inspirador a sua história, muito legal. Então, obrigado por ter compartilhado todos os insights e até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Valeu, Sven. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu.